Evangelho de Mateus, capítulo 15, e o versículo de número 21. Vamos ler alguns versículos. Diz assim a palavra de Deus. Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois, vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, e dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se, ó glória, faça-se, ó glória, ó Jesus, contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Glória a Deus. Senhor, graça te dou pela tua oportunidade de pregar a tua palavra. Oportunidade é essa, meu Deus, que meio aos conflitos, meu Deus, o Senhor nos confiou mais uma vez e estamos reunidos aqui. Peço a direção e a inspiração do teu Espírito para ministrar a tua palavra. Peço a ti a tua graça, peço a ti, meu Senhor, a revelação da tua palavra em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto bíblico, um texto fantástico, pois quando nós olhamos o Evangelho de Mateus, e por muitas vezes, e por muitas maneiras, já expressamos aqui, Mateus escreveu para os judeus, e Mateus escrevendo para os judeus, o público-alvo de Mateus é mostrar e provar Jesus como descendente de Davi, visto que os judeus veneravam o patriarca, como também Jesus é o descendente de Abraão, pelo qual também os judeus assim o veneram. Mas é interessante, pois o Evangelho de Mateus escreve desde o nascimento de Jesus, escreve desde o momento em que Jesus foi assunto aos céus. É interessante, pois quando olhamos a descrição desse texto, pois não quero me atentar muito ao livro, mas ao tema desse contexto propício para esta noite. Esse texto que nós acabamos de ler e ouvir nesta noite, esse texto é interessante, pois Jesus ele partiu para os territórios de Tiro e de Sidom, pois visto que Jesus era rodeado por uma grande multidão. E é interessante, pois, denotarmos que dentro dessa grande multidão, a descrição da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso de número 6, Paulo diz que Jesus tinha aproximadamente 500 irmãos ou discípulos. Entre esses 500, Jesus vai tirar 70 e vos dá poder, e vos envia de 2 em 2. Entre os 70, você vai observar que apenas 12 discípulos andavam com Jesus. Entre os 12 discípulos, apenas 3 discípulos eram mais chegados de Jesus, a saber, Pedro, Tiago e João. Entre os 3 discípulos pelos quais andava mais próximo de Jesus,
João, ele era o único discípulo que deitava a sua cabeça nos peitos de Jesus, para ouvir o pulsar do coração do mestre. E é bem verdade que agora Jesus vai tirar um tempo nos territórios de Tiro e de Sidom. E nesse meio termos aí, nós vamos observar que uma mulher, oh glória, uma mulher cananeia, oh glória a Jesus. Essa mulher, oh glória, ouviu falar acerca de Jesus, o que ele fez, o que ele fazia e o que ele estava fazendo no meio do povo judeu. Oh glória, isso é tão interessante, pois quando nós olhamos a descrição do evangelho de Marcos, Marcos vai descrever esse mesmo evento em uma outra ótica, numa perspectiva diferente de Mateus. É interessante, pois quando nós olhamos esse texto, Lucas vai descrever dizendo que esta mulher era cananeia. Mas quando olhamos a descrição do evangelho de Marcos, capítulo 7, e versículo de número, oh glória, versículo de número 26, Marcos diz que esta mulher, ela era grega de origem cirofenícia, e rogava-lhe que Jesus lhe expulsasse o demônio que estava atormentando a sua filha. É interessante que essa mulher vai se colocar, oh glória, no caminho de Jesus, oh glória, e vai rogar a Jesus para que ele expulsasse o demônio que estava atormentando a sua filha. E é bem interessante, pois quando nós olhamos a descrição de Mateus, Mateus vai dizer que ela clamou a Jesus. Mas mesmo ela clamando ou insistindo, Jesus não lançou uma palavra para ela. Mas quando olhamos a descrição do servo de centurião, que chegou implorando e clamando a Jesus, ele parou para dar atenção, oh glória, porque Jesus faz quando quer. O teu clamor, o meu clamor não impressiona ele. Se ele quiser fazer, ele faz. Se ele não quiser fazer, também ele não faz. Mas o que nos deixa inquieto é o seu silêncio. O silêncio de Jesus nos incomoda. Aquela mulher largou a sua filha, conforme Marcos escreve, em cima da cama, endemoniada, isso é, possessa de um espírito imundo. Mas ela ouviu falar de Jesus, oh glória. Quando ela ouve falar de Jesus, ela vai após ele, rogando e clamando a ele, pedindo-lhe que ele expulsasse o demônio da sua filha. E isso aqui é muito interessante, porque sendo ela cananeia ou cirofenícia ou grega, ela vem após Jesus e ela clama e diz: Senhor. Eita! Eu acredito que aquela mulher, ela foi em vários lugares, oh glória, mas o único lugar que ela encontrou para, oh Jesus, a solução para sua filha era Jesus, oh glória. Tem coisas que o médico não vai resolver, tem coisas que o profeta também não vai resolver, tem coisas que é somente para Jesus, oh glória. Tem acessos que nós temos apenas por Jesus. Podemos observar nesse contexto que essa mulher, ela vai se colocar no caminho de Jesus e vai rogar ao Senhor. Mas Jesus não lançou palavra nenhuma, porque quando ela se coloca diante dele, a primeira palavra dela foi, oh glória, clamar. A segunda palavra foi Senhor, aleluia. E a terceira palavra foi
filho de Davi, tem misericórdia de mim, ó glória. Meu Deus, isso aqui é maravilhoso demais. Parece que ela estava ouvindo o cego Bartimeu clamar, dizendo: Davi, ó glória, Jesus filho de Davi, tem misericórdia. Parece que ela ouve a oração do cego Bartimeu. Parece que ela quer impressionar Jesus, mas ele não se impressiona com palavras. Ainda que você clame, ó glória, ainda que você chame ele de Senhor, filho de Davi, ó Jesus, quando ele quer fazer, ele faz no momento certo, ele faz na hora certa. Ele tarda, mas ele não demora. Ah, Jesus maravilhoso, ainda há um pouco mais, um esforço da minha parte, da tua parte, para ele se comover. Jesus conhece o meu limite e o teu limite. Jesus conhece a minha insistência e a tua insistência. Ela disse: filho de Davi, tem compaixão de mim. É como se ela estivesse dizendo: se eu olhar para ele e reconhecê-lo como filho de Davi, talvez ele vai se compadecer da minha filha, talvez ele vai se compadecer do meu sofrimento, talvez ele vai se compadecer das minhas dores, pois a minha filha está possessa de um espírito imundo. Mas aí o texto diz assim: a jovem estava horrivelmente endemoniada. O demônio tomou por completo o controle daquela jovem. Mas é interessante que mesmo aquela mulher, não fazendo parte do povo judeu, ela mesmo assim, ó glória, não desistiu de clamar pela sua filha. Ela não desistiu de suplicar a Jesus pela sua filha, ó glória. Ela entendeu que só ela poderia suplicar, rogar, insistir para que Jesus lhe desse atenção. O texto não nos diz se ela era viúva ou não, mas quando nós olhamos o texto, nós vemos a aflição daquela mulher. Mas o texto vai nos dizer: ele, porém, não lhe respondeu palavras. Nesse momento, Jesus resolve ficar quieto. Ela chega, clama a ele, reconhece como o Senhor, como filho da linhagem de Davi, mas ele não responde palavra alguma. Você sabe o que é que mais doía no processo de Jó? Além das dores, era o silêncio de Deus. Porque o silêncio de Deus nos deixa aflito. É como se estivéssemos passando por uma situação difícil na família, com o filho ou com o esposo, e dizer: parece que Deus nem me ouve. Eu insisto, eu clamo, eu peço, eu rogo, eu choro, eu pulo, eu rodopeio, mas Ele não fala nada. E para piorar, ainda tem os impedimentos. Porque Jó também teve os seus impedimentos. Orfá, Bildade, ele faz, dizendo: de fato tu pecou, é por isso que Deus está em silêncio. Quando olhamos para a mulher do fluxo de sangue, quando ela entendeu que os médicos não iam resolver o seu problema, a medicina não ia resolver, oh glória, ela entendeu que só Jesus poderia selecionar e dar um fim no seu problema, mas para isso existia uma grande multidão.
mesmo assim aquela mulher do fluxo de sangue insistiu. Eita, ela entendeu que ela não poderia atravessar aquela multidão de qualquer jeito, de qualquer maneira. A estratégia que ela teve, glória, foi se arrastando e tocar na orla do seu manto. O cego Bartimeu na beira do caminho não é diferente. Quando ele ouve o alvoroço da grande multidão, alguém diz assim: é Jesus que está passando. Ele diz: agora é a hora da minha oportunidade. Quando eu ouvi, glória, o barulho, porque eu sei que Jesus está presente, então eu não vou perder a minha oportunidade. Eu vou clamar ainda mais, independente da sua oposição, porque só eu sei da minha dor, só eu sei da minha dificuldade, mas só eu sei quem pode resolver. O discípulo diz assim: Senhor, despede, manda essa mulher embora. A gente já está caminhando mais de meia hora e ela vem se arrastando, clamando. Mas essa mulher, ela entendeu um segredo, glória. Ela entendeu que não era apenas clamar, não era apenas reconhecê-lo como Senhor, glória. Não era apenas dizer: tu é filho de Davi, tu é alguém que veio da linhagem de Davi. Ela disse: não, eu preciso me prostrar. Eu preciso fazer algo diferente, algo que eu jamais havia feito. Eu vou fazer diante da presença dele, independente das oposições. Tem alguém dizendo: para de clamar, para de orar por essa pessoa, para de suplicar por ela. Já não tem mais jeito, já não tem saída. Mas você conhece a tua persistência, você conhece o seu limite, mas você sabe, como Jó disse: breve o meu Redentor se levantará sobre a terra, breve o meu Senhor se levantará para dar um fim nesse meu, glória, nesse meu problema. Aí o texto diz que esta mulher prostrou-se aos pés de Jesus. E isso é tão maravilhoso, quando ela se prostra aos pés de Jesus. Era como se ele estivesse dizendo: você ainda não me convenceu, porque eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. João disse que ele veio para o que eram seus. Ela entendeu que Jesus veio para o que eram os seus, mas ela entendeu também que os seus não receberam, não reconheceram, não deram valor para ele. É como se ela estivesse dizendo: eu vou após ele, mas eu não volto para casa sem o meu milagre. Oh glória! Eu vou após ele, mas eu não volto para casa da mesma forma que eu saí de lá, porque eu sei que ele vai fazer alguma coisa. É como se ela estivesse dizendo, diz o texto: tem compaixão de mim. Aí ele diz que Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aí o texto diz, o verso 25, que quando ela se prostra aos pés de Jesus, ela vai adorar. E no meio da adoração, enquanto ela está aos seus pés, ela diz: agora socorre-me. Ela chega diante dos pés de Jesus, adora ele, mas ainda ele não se convence. Aí ela diz assim: agora socorre-me. Isso é maravilhoso, que o texto diz assim: então ele respondeu e disse:
Não é bom tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Aí o verso 27, o texto diz: ela contudo replicou-lhe. Jesus diz uma palavra e ela replica com outra, coisa de mulher, não vou entrar em detalhe. Jesus diz uma palavra e ela já vem com outra. Quando Lázaro morre, as irmãs chegam correndo e Jesus diz assim: eu não já te disse que Lázaro vai ressuscitar? Ela disse: não, eu sei disso, o Senhor já falou, mas Jesus disse: não, eu estou falando de ressuscitar é agora. Você crê nisso? E aí o texto diz que ela vai replicar ao Senhor. Ela vai dizer: Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela diz assim: a gente reconhece que os filhos primeiro plantam, usufrui da colheita e o que sobrar é nosso. Porque a lei determinava que após o homem tiver feito o período da colheita e o que estiver no campo, e se ficar um molho no campo, ele não volte para lá. É para o estrangeiro e para o órfão e para a viúva. É a forma de como Deus cuidava do povo estrangeiro. É a forma de como Deus cuidava deles. Mas o texto é tão maravilhoso, que o texto diz assim: então ele disse: ó mulher, grande é a tua fé. Aleluia. Isso aqui deu um ânimo naquela mulher. Isso aqui despertou algo naquela mulher extraordinário. Porque os discípulos não conseguiam ver, porque os discípulos olhavam e diziam assim: despede logo ela, porque ela já está enchendo o saco. Mas Jesus olha e diz assim: ó mulher, grande é a tua fé. Aleluia. A situação da filha daquela mulher, o problema que ela tinha em casa, fez com que aquilo despertasse nela uma grande fé. Os problemas que surgem na nossa vida ou na nossa família é para aumentar, capacitar ainda mais a nossa fé. Em dizer: eu preciso buscar ainda um pouco mais, oh glória. Eu preciso ainda persistir um pouco mais. Mas por quê? Tu já é salva, não, mas tem alguém ali que precisa. Mas não, tem alguém ali que precisa. Eu preciso persistir por ele. Eu preciso persistir por ela. Porque Jesus olha e diz assim: grande é a tua fé. Grande é a tua insistência. Aí o texto diz assim: faça-se contigo como queres. O Senhor olhou e disse: ó mulher, grande é a tua fé, agora faça-se contigo como tu queres. Que seja feita a tua petição. Que a tua petição aconteça por causa da tua fé e da tua insistência. Pois não olhou para a dificuldade, não olhou para o problema, mas olhou firme para a solução, oh glória. Ela disse: oh meu Jesus amado, eu vou em direção à solução, eu vou em direção, oh glória, àquele que pode resolver. E aí o texto diz assim: que desde aquele momento a sua filha ficou sã. Quando Marcos descreve, Marcos diz que quando aquela mulher chegou em casa, ela encontrou a sua filha sentada sobre a cama. No instante que aquela fé foi restaurada, foi erguida,
oh glória, quando ela chegou em casa, o que era de tragédia, o que era de problema, o que era de preocupação, oh glória, agora se tornou um ambiente agradável de abundância. A menina que não poderia sair, agora já pode sair, oh glória, porque alguém teve que pagar o preço. Não há ninguém melhor do que o pai ou do que a mãe para pagar um grande preço pelo seu filho. E é interessante que esses dias eu vi algo interessante, que tem homem ou mulher, ela pode ter 30 anos, 20, 40, a sua mãe ou seu pai ainda vê ainda como se fosse ainda uma boneca quando era pequena ainda. E isso é tão maravilhoso, porque quando nós reconhecemos, oh glória, a persistência e pelo privilégio de alguns entre nós ter nascido no berço cristão, é algo extraordinário. Mas para aqueles que não nasceram, quando a sua mãe ou seu pai olha e diz assim: que privilégio te ver na presença do Senhor, valeu a pena orar por você, valeu a pena jejuar por você, para chegar em casa e te ver bem. Marcos diz assim, que quando ela chegou em casa, a sua filha estava assentada sobre a cama. Mas Mateus disse que naquele mesmo instante, no momento em que Jesus falou com ela, liberou uma palavra sobre ela, a sua filha ficou curada. O espírito maligno saiu. Por isso, quando nós olhamos a descrição, oh glória, entre a época de Saul e a época de Davi, a Bíblia diz que Davi, oh glória, quando tocava a harpa, o espírito maligno que habitava em Saul o deixava de atormentar. O palácio de, oh glória, de Saul não tinha a adoração. Mas quando Davi chegou lá, oh glória, o palácio onde Davi, oh glória, estava, foi um palácio de adoração. Eita glória! Por isso que quando nós passamos por alguns conflitos, oh glória, com o parente, com o esposo, com a esposa, nós faz com que o nosso ambiente vire um ambiente de adoração. Por isso Gerson Rufino diz assim: eu só quero adorar, por isso estou aqui. Eu só quero adorá-lo. E isso é tão maravilhoso, porque aquela mulher saiu, e o último estágio que ela tinha visto a sua filha sobre a cama, era uma jovem endemoniada. E o segundo estágio da vida daquela mulher sirofenícia ou cananeia, foi encontrar sua filha curada, liberta, e no poder da palavra do Senhor. Fique de pé que eu quero orar pela sua vida. No poder da palavra de Jesus, oh glória. Ah, meu Deus do céu, Pai, estamos aqui neste ambiente, Pai, agradável para Ti oferecer o nosso clamor, Te oferecer, ó Pai, o nosso sacrifício de louvor. Pai, tem pessoas no nosso meio, irmãos nossos, ó Pai, que suplica, roga a Ti por alguém da sua família, mas eu peço, meu Senhor, como foi a Tua palavra, que faça-se como Tu queres, que cumpra a Tua boa palavra, ó meu Deus, que o lugar, ó Pai, de treva venha a ser um lugar de alegria, um lugar, meu Senhor, onde havia prisões, seja um lugar de libertação, ó Pai, no lugar, meu Senhor, onde estava, ó meu Senhor da glória, obscuro,
escuro pelas trevas, seja um lugar agora repleto da tua luz, meu Senhor. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, ouve a oração, a persistência do meu irmão e da minha irmã, e socorre no teu devido tempo, para a glória do teu nome santo. Ó Deus, que as tuas mãos poderosas, meu Senhor, possa estar estendida, meu Senhor da glória, para livrar nossa parentela, livra-os de todo mal, meu Senhor da glória. Meu Deus, eu também te peço, meu Senhor, livra a nossa casa, livra os nossos filhos, as esposas, os esposos, para a glória do teu nome santo, e que a nossa casa venha a ser um lugar de testemunho para a glória do teu nome santo, pois assim oro crendo no poder da tua palavra, em nome de Jesus.